Olha só, antes de 2025, o STJ entendia que os valores de até 40 vezes o salário mínimo depositados na conta poupança ou corrente do devedor eram automaticamente impenhoráveis por força de lei, por conta do artigo 833, inciso 10. Esse era o entendimento do STJ. Naquela época, o STJ entendia que o devedor não era obrigado a pedir nos autos a proteção da impenhorabilidade desse valor que fora bloqueado na sua conta. Então, o credor pedia nos autos a penhora desses valores e o juiz protegia o devedor negando o pedido do credor. Isso de ofício, sem ouvir o devedor. E mais, antes dessa mudança, a impenhorabilidade decorria de norma de ordem pública. Assim era a decisão do STJ. Mas agora veio a grande mudança, agora veio a grande novidade. E a novidade, ela é excelente para o credor e prejudica o devedor. Agora, com a mudança do STJ, a impenhorabilidade de até 40 vezes o salário mínimo, ela não decorre mais de norma de ordem pública. O que significa isso? Trata-se de um direito disponível, ou seja, um direito que o devedor pode dispor. Então vamos a um exemplo, o direito do devedor de renunciar àquela quantia que foi penhorada na sua conta corrente ou na sua conta poupança. Então, a partir de agora, segundo o STJ, o devedor deve vir aos autos, alegar, pedir e comprovar que aquele valor bloqueado na sua conta é bloqueado de forma ilegal. Então, deve o devedor vir aos autos e fazer a sua defesa. O juiz não pode fazer mais de ofício, reconhecer de ofício essa impenhorabilidade. Isso não é mais possível, segundo o entendimento do STJ, porque, no caso, o juiz estaria fazendo a defesa do devedor, se continuasse da mesma forma de outrora. Agora não, agora o juiz não pode fazer de ofício, o juiz deve ouvir o devedor. O devedor tem um prazo legal para vir aos autos, alegar e comprovar que aquela quantia que está bloqueada na sua conta corrente ou poupança, ela lhe faz falta no final do mês e compromete a subsistência da sua família. E também lesa direitos fundamentais, como o direito à dignidade da pessoa humana, como o direito à proporcionalidade, ou até mesmo o direito de razoabilidade e outros direitos fundamentais que nós temos na Constituição Federal. Com a mudança, o magistrado agora não pode mais decidir de ofício a respeito desse assunto. Ele não pode mais fazer a defesa do devedor. Então ele deve necessariamente intimar o devedor para que ele venha aos autos e faça sua defesa no prazo legal. Qual que é o prazo legal? 5 dias, em se tratando de cumprimento de sentença. Outra mudança também que houve é que a impenhorabilidade ela não tem mais caráter absoluto. Ela não é absoluta e nem automática. Por que a impenhorabilidade não tem mais caráter absoluto? Porque o Poder Judiciário, ou até mesmo o devedor, pode aceitar como legítima aquela penhora levada a efeito. Então, ela não é mais absoluta. O juiz pode entender que aquela penhora ela pode ser feita, é legítima, como também pode o devedor vir aos autos, fazer sua defesa e dizer, não, eu renuncio a esse direito e para que se pague o credor, pode continuar penhorado, pode pagar o credor com essa quantia que foi bloqueada em minha conta. Então, por isso que a impenhorabilidade ela não é absoluta. Ela também não é automática. É necessário que essa impenhorabilidade ela seja levada ao conhecimento do devedor, para que o devedor possa vir aos autos e fazer sua defesa.
Antes, o juiz podia vir de ofício e falar, não, está descrito em lei que é impenhorável o valor até 40 vezes o salário mínimo na conta do devedor. Então, era automático, o juiz entendia dessa forma e, de pronto, ele já determinava que não havia possibilidade de penhorar esses valores. Isso acabou com essa mudança a partir de agora. Agora, uma mudança interessante que houve aqui, um fundamento muito importante que nós devemos analisar, é que o STJ entendeu que esse assunto da impenhorabilidade ele deve ser tratado de forma conjunta. Dois dispositivos legais devem ser analisados de forma conjunta e sistemática. Então nós temos, segundo o STJ, que fazer um cotejo, né, entre os artigos 833, inciso 10 do Código de Processo Civil e o artigo 854, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º do Código de Processo Civil. O STJ entendeu que esses dois artigos devem ser interpretados de maneira harmônica. E o artigo 833, inciso 10º do Código de Processo Civil, ele traz a seguinte regra: são impenhoráveis. Inciso 10º, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 vezes o salário mínimo. Ou seja, então, no artigo 833 traz a regra da impenhorabilidade desse valor, até 40 vezes o salário mínimo. Trata-se aqui de uma regra de direito material. É um direito material que o devedor tem, de não ter penhorado de sua conta bancária ou poupança o valor de até 40 vezes o salário mínimo. Mas essa regra ela deve ser interpretada, segundo o STJ, com as regras contidas no artigo 854, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º desse artigo. O que prescreve o artigo 854, parágrafo 2º? Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa do seu advogado ou pessoalmente. Esse é o parágrafo 2º. Veja que está dando uma oportunidade para que o devedor venha aos autos e faça sua defesa. Parágrafo 3º. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Prescreve o parágrafo 4º do artigo 854, que é colhida qualquer das arguições dos incisos anteriores. Se acolhida essas arguições, o juiz vai determinar o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, devendo a instituição financeira cumprir as ordens do magistrado em 24 horas, ou seja, a ordem de desbloqueio daqueles valores. Vejam que o artigo 854 é um artigo que traz regras procedimentais. Portanto, trata-se de um direito instrumental, um direito processual. Ele nos traz a informação de como será procedida essa questão da impenhorabilidade. Então, o que quis o STJ nesse caso concreto? Ele quis unir essas duas regras, ele quis que esse assunto fosse tratado de forma conjunta, analisando, interpretando esses dois artigos de forma sistemática, de forma conjunta. O artigo 833, inciso 10, que traz uma regra de direito material, e o artigo 854, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º, que traz o procedimento de como será feito essa análise, se essa penhora deve ou não ser levada a efeito, deve ou não ser efetivada. Então, a mudança é importantíssima. Essa mudança, ela traz realmente uma mudança radical, né, com relação a esse assunto da impenhorabilidade. E, como sempre, tem surgido muitas críticas. Crítica por lado, principalmente de advogados dos devedores, e elogios por parte dos advogados
de credores, porque doravante ficará muito mais fácil para o credor de receber a sua dívida. Aí você me pergunta, Leandro, mas o que você acha a respeito dessa regra? Aí depende, né? Depende. Vai depender aqui para quem se advoga. Se advoga para o credor, evidentemente, o advogado ele vai defender a validade, a legitimidade dessa interpretação do STJ, porque beneficiou o credor. Agora, se for um advogado advogando em prol do devedor, evidentemente ele vai criticar todas essas regras, porque, de fato, essas regras prejudicam o devedor, a partir do momento em que obriga que esse devedor seja mais ativo e não fique na inércia. O devedor, a partir de agora, quando ele tiver um valor bloqueado de sua conta, ele deve imediatamente tomar as providências necessárias. No prazo de 5 dias, ele deve fazer a justificativa, deve impugnar essa penhora levada a efeito no processo, né, e bloqueando de consequência os valores de até 40 vezes o salário mínimo contido nas suas contas, ou poupança ou corrente. Ou seja, com a modificação do entendimento do STJ, o devedor deverá ser muito mais proativo, porque se ele não for proativo, se ele não vier para os autos se defender, o valor será bloqueado para fins de penhora. Esse valor será revertido em favor do credor. Então, obriga que o devedor seja mais ativo e não fique na inércia. E um dado importante aqui, que deixou claro o STJ, é que o juiz não pode mais agir de ofício. O juiz não pode mais advogar em favor do devedor. Cabe ao devedor vir ao processo e fazer sua defesa. Ele não deve mais quedar-se inerte e esperar que o juiz haja de ofício, esperar que o juiz faça sua defesa por si só. Ou seja, não é mais automático. O devedor deve se manifestar nos autos e deve fazer sua defesa e comprovar para o juiz que aquele valor que está sendo bloqueado vai lhe fazer falta no final do mês. É uma mudança significativa e que tem gerado bastante polêmica. Mas fato é que a situação hoje é essa. Então, por enquanto, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado do assunto, tenha lhe gerado interesse. Eu deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.